Olá, conselho do perito. Douglas, como me apresentar a juízes e advogados? Uh! Olha só, essa pergunta ela aparece sempre aqui. Eu já gravei alguns vídeos, mas vou atualizar esse aqui, tá? De dezembro de 2023. Não que isso tenha mudado, tá? Mas sempre é bom falar disso e realmente saber se apresentar faz toda a diferença, cara. Para os juízes, gente, o juízo você tem que ter uma postura mais séria, mais objetiva, mais sucinta, e você tem que ser muito formal, né? Minha opinião. Primeiro você tem que tentar agendar essa conversa, né? Junto ao secretário, ou diretor de vara, diretor de secretaria, secretário do juiz, enfim. E a partir disso você tem que tipo assim, ó, 5 minutos você tem que resolver. Né? Você tem que conseguir em 5 minutos despertar o interesse dele e, e apresentar a sua solução. Eu começaria levando um currículo de uma página, resumido, pequeno, e um exemplo de laudo que eu iria entregar. O melhor laudo que eu pudesse fazer e construir para que ele entenda a qualidade do trabalho. E ao final eu pediria, na cara dura, uma oportunidade. E seria com... A minha esposa diz assim que existe olho de tigre e olho de boi, né? Você olha o olho do tigre, o olho da águia é um olho de predador, assim, né? A coisa que você quer muito. E o olho da vaca é um olho, né? Olho de cavalo, assim. É um olho, assim, vamos dizer, sem ambição. Eu iria com aquele olho de tigre e dizer assim, ó, me dê uma oportunidade, o senhor nunca vai se arrepender. Eu tenho certeza que vou entregar o melhor laudo que o senhor já viu na vida. Me dá essa oportunidade. Uma só eu quero. E eu vou entregar o melhor laudo que o senhor já viu. Cara, de certa forma foi exatamente assim que eu fiz. E como que eu cheguei, como me tornei perito judicial, foi exatamente nesse caminho. Me apresentando ao juiz, dizendo o que eu faria e como eu entregaria, que eu ia cumprir rigorosamente os prazos, que eu seria equidistante das partes, que ele poderia contar com a minha lealdade, minha confiança. E, cara, foi o que eu fiz. E até hoje, existe eu diminuí o meu trabalho como perito judicial, porque eu tenho investido mais no braço educacional da minha empresa, capacitando fisioterapeutas. Mas existe uma vara que eu atuo desde 2014. Então, ano que vem vai fazer 10 anos que eu sou nomeado na vara de Bento Gonçalves. Isso é um orgulho imenso, né? Para mim, né? Trabalhar com o mesmo juiz há tanto tempo, entregando documentos forenses impossíveis de serem ignorados. No caso dos advogados, eu acho que é uma apresentação bem mais comercial. E quando a gente fala de uma apresentação mais comercial, com uma postura mais de venda mesmo, que a gente tem que ser muito mais interessante do que interesseiro no primeiro momento. E para você construir essa diferença entre o interessante e o interesseiro, a sua apresentação ela tem que ser pautada em perguntas. Você vai chegar e outra coisa, a sua venda ela só vai acontecer a partir de fato de uma apresentação, uma reunião. Fora isso, cara, você não vai conseguir. Esqueça. Não que não vá conseguir, mas a sua chance é muito pequena. E na apresentação, depois que você rapidamente falar quem é você, olha, eu sou o Douglas, sou fisioterapeuta, atuo com fisioterapia forense. Meu objetivo principal é otimizar o tempo o seu tempo, precioso tempo, e aumentar a taxa de sucesso das ações. Hoje, quais são os desafios que o senhor mais enfrenta aqui no seu escritório? E a partir daí, o advogado vai trazer ali os desafios dele. E para cada desafio que ele apresenta, você tem que ter uma solução. E aí você deixa de ser o interesseiro para ser interessante. 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 Olha, eu tenho dificuldade de fazer impugnações. Doutor, que incrível. Você sabia que a minha especialidade é essa? Eu faço impugnações
focando na parte técnica e na parte legal. E é impossível de ser ignorado. Vem cá que eu vou te mostrar algumas. E você pode levar impressa o modelo de impugnação, modelo de quesitos, modelo de parecer de assistente técnico e etc. Então, assim, aí ele vem com uma outra dificuldade. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande porque o meu cliente não se comporta bem no ato pericial. Ele joga fora a perícia porque ele não sabe se comportar. Beleza, o que você vai fazer? Você vai dizer para ele assim, olha, doutor, para ser sincero, para ser honesto, a minha especialidade de fato, realmente, é ajudar o seu cliente a se comportar. E para isso eu vou avaliar ele fisicamente uma semana antes da perícia e eu já vou simular o ato pericial com ele. Ele já vai entender como que vai acontecer e eu vou orientá-lo. Ah, que incrível! Nossa, exatamente, interessante. Outro ponto, né? Às vezes o advogado diz, puxa, eu preciso que alguém acompanhe a perícia lá no local, né? Ou lá na diligência, lá na Justiça Federal, lá na Justiça do Trabalho, lá na empresa, sei lá. Ah, fique tranquilo, a minha especialidade é essa, eu realmente sei fazer isso, eu posso acompanhar o seu cliente, eu tenho essa disponibilidade. Então, assim, a pergunta, ela vai direcionar a sua venda. A pergunta vai fazer com que você seja interessante. E o que a gente faz de errado? Normalmente, numa apresentação, a gente fica falando, e a pessoa fica desinteressada, porque você está sendo interesseiro, você quer vender um negócio para ela que talvez ela nem saiba. E outra, a pergunta faz você ser cirúrgico, porque você tá lá na sua cabeça, vou vender impugnação pro cara, o serviço de impugnação, mas ele, na verdade, ele quer quesitos. O foco dele, ele tem dificuldade em fazer quesitação, eu quero fazer quesitos, e aí? Então você tá vendendo a coisa errada. Então, eu honestamente, eu sou a favor da apresentação com perguntas, tá? Perguntar e tal. E outra coisa, assim, fundamental, tanto para o juiz quanto para o advogado, é a sua aparência, né? Você não pode ir lá conversar com o juiz parecendo um mendigo, né? Você tem que estar bem vestido, mulheres também bem vestidas, homens bem vestidos. Também quando você for falar com o advogado, você tem que estar bem vestido. Se você estiver em home office, como eu, o seu cenário atrás, ele tem que ser um cenário que a pessoa bate o olho e não fique pensando, nossa, mas o cara tá trabalhando dentro de uma caverna, né? O áudio tem que ser bom, você tem que ter um áudio bom, né? Você tá falando, o áudio tá picotando, ou o áudio fica abafado, parece que você tá falando com a batata na boca. Cara, você tem que ter um. E, cara, hoje não tem desculpa, assim, para não ter um áudio legal, cara. Você compra o celular, já vem o fone com microfone bom para você. É só você ter o cuidado de plugar isso no computador, plugar no celular, se a reunião você está fazendo pelo celular. As câmeras hoje do notebook, elas são todas muito boas, só tem que... Falando em áudio, tem um cachorro aqui do meu vizinho que acoa que, nossa, e às vezes provavelmente meu microfone está captando os latidos dele. Mas tem um microfone bom aqui, que nas reuniões abafa bastante. Parece que ele está coando dentro do meu escritório aqui. Eu moro em casa e o cachorro fica exatamente na casa do lado. Tem um pátio, né? Então, quando ele acoa... E isso me incomodava nas reuniões. E também quando eu estava gravando o podcast e tal. Daí o que eu fiz? Eu investi num microfone profissional, que abafa bastante os ruídos, né? E dá mais... Porque o som é importante. Então, se você estivesse fazendo uma reunião online, o áudio importa, a câmera importa, o posicionamento que você coloca atrás de você importa, gera a sua autoridade ou tira a sua autoridade, depende, né? Então, por isso que é importante você organizar. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha, tá no Instagram, me dá um coraçãozinho, compartilha, comenta aqui comigo as suas estratégias de apresentação. E se você quer pegar todas as minhas melhores dicas de apresentação, conta comigo. Dentro dos meus programas aqui eu te ajudo a se transformar em um fisioterapeuta forense de sucesso. Fechou? Valeu! Fui!